E aí, pensantes, belezeira? Eu sou o Fernando Machado, esse é o canal Nerd Dropout, sejam todos bem-vindos. Nessa videoaula vamos falar sobre tipos genéricos em Java, então bora lá! Vocês se lembram que nossa prioridade em orientação a objetos é evitar ficar repetindo, duplicando códigos? Nós temos aqui, dessa vez, um recurso muito bacana, usado para manipular diferentes tipos de variáveis numa mesma classe. Imagine que para interagir um float, um double, um int, uma string, você numa situação comum teria alguns conflitos, certo? Então, para entrada de tipos diferentes, sempre teria que criar declarações novas em diferentes escopos e parâmetros. Agora imagine a possibilidade de criar um parâmetro logo de cara, na primeira linha da sua classe, que nos permita manipular qualquer tipo nela. Uma maneira que você linka a instanciação dos seus objetos com parâmetros já inicializados na classe, dispensando aquela necessidade de criar um método ou recepção de atributos para cada tipo de valor que você vai manipular. Pois é, isso é possível. A gente evita ao máximo ficar duplicando códigos, não é? Com o conceito de generics, nós conseguimos não ficar duplicando, não ficar repetindo com bem menos métodos, e a gente consegue também fazer chamada de objetos, dando a eles a capacidade de serem orientados por qualquer tipo ali no momento da instanciação dele. Desse modo, amiguinho, seu código vai decolar. Espia só uma classe com sua assinatura de parâmetro de tipos logo na primeira linha. Ela já engloba a noção de inteiros e strings, com duas orientações já inicializadas entre os colchetes agudos. As letras T e S são maiúsculas. Se você notou, uma classe genérica pode ter a assinatura de mais de um parâmetro, quantos você quiser, aliás. E isso vai ser uma mão na roda para você na hora de escrever seu código-fonte. Mas atenção, hein? Tem algo que eu não posso deixar de destacar para vocês. Ao indicar os tipos que você quer manipular, int, string, float, double, você não deve usar essas grafias de palavras reservadas, esses tipos primitivos, pelo Java. Nessa situação de generics, existem palavras e grafias correspondentes. Repare que os tipos primitivos são registrados em letras minúsculas, não é mesmo? Mas para registros em tipos genéricos, vamos escrever de outra maneira. Se você quer indicar um tipo inteiro, não escreva int minúsculo, escreva integer. Se você quer indicar um tipo double, não use double do jeito que está escrito, minúsculo, que a gente costuma usar, mas sim double com a letra inicial maiúscula. Se você deseja uma string em tipos genéricos para indicá-la, escreva string com S maiúsculo no início, ok? Não se esqueça. Isso é basicamente o contexto de tipos genéricos em Java, mas claro que a gente vai partir para um exemplo prático para que tudo fique mais fixo na cachola de vocês, né? Então, bora lá! Nós vamos construir esse código aqui para exemplificar uma classe genérica que possibilita manipular um tipo inteiro e um tipo string. Eu vou digitar passo a passo com vocês, mas antes deixa eu destacar suas peculiaridades. Reparem que existe uma assinatura de parâmetro entre colchetes agudos junto à classe. Esse parâmetro é dela. Nós estamos falando de parametrização de classes. Reparem também que agora a minha recepção de atributos está linkada a esses parâmetros de tipos. Temos também um método do construtor para linkar esses parâmetros ao objeto que virá através do this. Portanto, this, nome qualquer desse objeto, se atrela aos meus parâmetros TOB e SOB. E por fim, lá no nosso main, para instanciação de objetos, escrevemos os correspondentes integer e string com Szão dentro dos colchetes agudos para inteiros e strings, e já damos ali mesmo a entrada dos valores. Reparou que as declarações de inteiros e palavras ficaram a cargo somente do escopo static void main? Pois é, as letras T e S maiúsculas até então eram algo imaginário, apenas referências de algo que pudesse vir a ser, mas no escopo da nossa classe mesmo, propriamente, não há registro primitivo algum. Ah, variável int, nome tal tal tal, variável do tipo string, nome tal tal tal. Não, nada. Apenas na seção main direcionamos para T e S o tipo que queremos para aqueles objetos. Legal, né? Isso é genérico, isso é generics. Sacaram? Genérico, generics. Pois agora, bora fazer esse código passo a passo.
Bom, então a gente dá um nome para a nossa classe. Eu dei um nome tipos. Vamos lá. Isso aqui não interessa para a gente. Deixa eu apagar. Aqui a nossa classe. Como a gente está falando de classes genéricas, então nesse momento a gente já estipula um parâmetro para essa classe, nessa primeira linha dela mesmo. Então eu estou usando aqui a letra maiúscula T e a letra maiúscula S. É para indicar a ideia futura de um tipo que eu vou utilizar para manipular o meu objeto. Esse foi então o nosso parâmetro. Anteriormente a gente fazia a recepção de atributos. Agora simplesmente eu uso essa letra por um tipo futuro que eu vou empregar a minha classe, ao meu objeto, e atrelo ele a uma variável. Eu dei o nome de OB. Para S também, OB2, agora uma variável diferente. Esse é o nosso construto de recepção de atributos. E não só de atributos, aí já é diretamente para métodos e atributos. Olha só que legal. A gente já está linkando atributos e métodos futuros que possam vir a esse parâmetro de tipo. Beleza? Porque é isso que parâmetro faz, né? Ele faz uma linkagem de uma ideia geral que eu tenho com uma coisa específica que vai surgir lá na frente. Então agora eu crio um método construtor. A gente vai construir todo o nosso código numa página só, tá? Em vez de ficar colocando várias páginas, tudo nessa página vai ter o main string, vai ter a nossa classe, vai ter os nossos métodos. Então aqui eu crio o método tipos, é o nosso método construtor, basicamente para ele fazer essa linkagem, para ele terminar, né, a linkagem que a gente já iniciou. Então aqui eu tenho que o meu TOB, vírgula, o meu S OB2 vai estar atrelado ao objeto que vier, com o nome que vier, então uso this, ponto, coloco o nome da minha variável. Então essa variável atrelada ao objeto vai receber OB para this.ob2 também. Feito essa linkagem, lembrando que eu não estipulei ainda se é inteiro ou string, né? É uma ideia, tá? Um experimento mental, ela vai tomar forma mesmo depois no main, tá? Então agora eu vou criar aqui um outro método para mostrar os tipos que estão sendo utilizados pelo programa, basicamente para fins didáticos, tá bom? Então a gente vai imprimir na tela se é do tipo string, se é do tipo int, só para vocês verem o que está acontecendo. Eu criei um método mostrar tipo, estou printando ele na tela e faço a linkagem para a variável. Simplesmente para obter o nome do tipo, então a gente usa o getClass e depois usa o getName, um atrelado ao outro, né? A gente quer especificamente o nome do tipo. Então com esse construto aí a gente tem esse retorno. Vamos copiar aqui, simplesmente fazer também para o OB2, né? Então a gente troca aqui para OB2, tá tudo bonitinho, tudo certinho, tudo bacana. O que que a gente vai fazer agora? A gente aqui, no momento de instanciação de objeto, já está tudo construído na nossa classe lá, é só aquilo mesmo, tá? Na hora de instanciação, a gente usa o parâmetro que a gente declarou lá na nossa classe, colchetes agudos, e usa finalmente a palavra integer, tá bom? Agora sim a gente está trabalhando com classe genérica, olha só que bacana. E para string, para as nossas palavras, a gente escreve string com S maiúsculo e já está tudo linkado àquelas letras maiúsculas T e S, tá bom? Damos um nome para o nosso objeto, estou colocando aqui obj1 igual a new tipos. Aqui, nesse momento, você pode escrever esses colchetes agudos ou não escrever. Vamos mostrar sem escrever eles, vocês vão ver que o resultado é o mesmo, depois eu coloco os colchetes agudos e vocês vão perceber que não vai mudar nada. Então vamos passar os valores já, eu estou escrevendo um número para inteiro 4, e a palavra por extenso 4 para nossa string. A gente faz um objeto 2, vamos escrever um outro objeto, usando aqui a mesma chamada, a mesma instanciação de objeto, integer e string. Coloca vírgula, tá? Entre as duas palavras, eu instancio meu objeto 2 igual a new tipos.
e entre parênteses eu já passo o valor para esse outro objeto também. Estou escrevendo o número 7 e escrevo por extenso a palavra 7. Beleza? Olha só que legal como encurtou muitos caminhos para nossa instanciação de objeto e manipulação de tipos. Vamos escrever então aqui, fazer a chamada do mostrar tipo. A gente simplesmente chama para o objeto 1 o nosso método mostrar tipo e para o objeto 2 também mostrar tipos. Como ele já foi criado, simplesmente ele já está no setup de métodos que a gente criou, então você pode escolher ele aqui no hall de métodos. Fazendo a chamada agora, olha só que legal, a gente teve o retorno, a impressão na tela dos tipos que a gente está manipulando. Então a gente tem integer string exatamente nessa sequência. Vamos colocar agora aqui aqueles colchetes agudos antes dos parênteses da entrada de valores, para vocês verem que não muda nada. Tem gente que usa com, tem gente que usa sem. Nessa situação aqui não alterou nada. Eu vou printar na tela, vocês vão ver que ele vai passar o mesmo retorno, tá bom? Olha lá, tá tudo atrelado aos parâmetros, né? Os valores de entrada atrelado aos parâmetros é o mesmo retorno, não mudou nada. Agora a gente vai printar na tela também os números, né? O retorno mesmo, no caso 4, escrito 4 matematicamente falando, e a palavra 4 da língua portuguesa falando, a gente utilizando a string. Então eu estou criando aqui um system.out.println para objeto 1 e para objeto 2. Mas olha só a impressão que a gente teve. Na verdade ele retornou o endereço onde está alocado todas essas informações. Para a gente ter o retorno do número mesmo e da escrita, do inteiro e da string, a gente vem antes aqui do main, né, no nosso static void main, e a gente cria aquele método toString, tá? Vamos criar aqui ele então. Aí sim a gente vai ter o retorno adequado do que a gente está pretendendo, tá? Então public string, simplesmente toString. Lembrando que o toString é uma espécie de override, tá? Então, entre parênteses, chaves, a gente faz ele retornar o this, o objeto que está vindo, com o nome que estiver vindo, não interessa, mas o objeto, ponto, a nossa variável atrelada. Vamos usar aqui o sinalzinho de mais para indicar isso. Vamos colocar uma vírgula aqui para separar, né, o número matemático do número escrito. Então, mais this.ob2. Então a gente tem as duas variáveis nossas. Agora sim ele vai retornar em string para a gente o que está acontecendo. Vamos ver agora? Aqui, ó, printamos na tela. Olha só que legal. Então a gente tem um retorno dos tipos, do tipo integer. Vamos analisar na sequência. Do tipo integer, do tipo string, do tipo integer, do tipo string, do que a gente colocou lá na sequência, né, na hora de instanciar os nossos objetos. Então para integer a gente tem o número 4, para string a gente tem escrito 4, para integer a gente tem 7, para string a gente tem escrito 7, exatamente o objeto 1 e o objeto 2 que a gente criou. Beleza? Com isso eu me despeço de vocês. Eu espero que tenha sido útil essa aula. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, pensantes!